Olá, gente querida, bom dia, povo de Deus, graça e paz. Pastor Rafael aqui, em mais uma devocional do dia com o nosso tema de hoje, a glória de Deus e a idolatria dos homens. Convido você a ler comigo o versículo de número 1 e 2 que diz: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? Meus irmãos, o significado do Salmo 115 trata do contraste entre o Deus de Israel e os ídolos. Este salmo instrui o povo de Deus a confiar no Senhor e não em ídolos. O pecado da nação de Israel trouxeram o castigo de Deus sobre eles, fazendo com que seus vizinhos pagãos zombassem deles com a acusação de que seu Deus era incapaz de ajudá-los. E é nesse contexto onde os israelitas buscam responder aos povos pagãos que seu Deus está vivo e no controle de todas as coisas. Os versos de 1 ao 3 demonstram a glória de Deus. O salmista clama a Deus, glorificando a Ele por sua própria bondade e graça derramada sobre o povo. O salmista mostra que Deus sempre foi fiel a Israel, embora os israelitas muitas vezes fossem infiéis a ele. Nos versos 4 ao 8, nós vemos um contraste entre Deus e os ídolos. E aqui é importante a gente explicar sobre o que é um ídolo. Um ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida. O contexto do salmo aqui trata de um ídolo mais específico, que são imagens e esculturas de barros feitos por mãos humanas. Neste texto, os ídolos são fabricados de modo a terem a aparência do homem, mas tudo o que há neles é mentira e engano. O texto mostra a futilidade dos que confiam na criação em vez do Criador. O versículo de número 4 em diante diz assim: Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Então veja que aqui o texto é claro quando ele fala de ídolos de barro feito por mãos humanas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 23, diz que os homens mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem, que é corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e de répteis. O homem é o mesmo desde que ele foi criado. Na verdade, a idolatria começou no jardim do Éden, quando Eva quis comer do fruto para tornar-se conhecedor do bem e do mal, assim como Deus. O que me chama a atenção é o versículo 8, que diz: Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem, enquanto neles confiam. O texto mostra uma consequência para aqueles que idolatram. O texto nos diz que as pessoas que têm os seus ídolos têm por natureza se tornar semelhante ao seu ídolo. E o que isso quer dizer? É que nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus, nosso Criador. Porém, quando o ser humano idolatra algo ou alguém, a tendência é que ele se torne cada vez mais parecido com os seus ídolos. O que nós vemos aqui é um contraste entre um Deus que é soberano, que tudo pode, com os falsos deuses adorados pelos vizinhos de Israel, que eram produtos humanos. Em alguns casos, esses ídolos eram feitos de metal, outros de barro, onde eles buscavam adorar. Na verdade, eles faziam isso porque o ser humano ele tem uma tendência natural, inclinada para adorar algo ou alguém. Deus nos fez para ele. Mas quando o ser humano não se enche de Deus, da verdadeira adoração, ele tende a buscar qualquer outra coisa que preencha esse vazio. Por isso que na Índia há mais de 300 mil deuses. Até a vaca é tido como um tipo de um deus, onde eles adoram. Outros têm uma filosofia de vida como o panteísmo, onde buscam adorar a natureza. O ser humano, em seu coração, ele tem uma fábrica de ídolos. Como disse João Calvino, a nossa tendência é construir ídolos. Porém, meus irmãos, o nosso desafio é buscarmos ao Senhor e colocarmos em primeiro lugar. Por isso temos a necessidade, em primeiro lugar, confiar no Senhor. Os versos de 9 a 11, o salmista convoca todos os israelitas a confiar no verdadeiro Deus e não nos ídolos, porque somente Deus pode ajudar e defender as pessoas.
Ele dirigiu esta incumbência a todo Israel. Depois aos sacerdotes, que eram os principais responsáveis pela pureza da adoração de Israel, e depois a todos os que temem o Senhor. Você vai ver isso no versículo 9. Ele diz: Israel confia no Senhor. Depois no verso 10 ele vai dizer: a casa de Arão deve confiar no Senhor, e Arão representava o sacerdote. E depois no versículo 11 ele vai dizer: confia no Senhor os que temem ao Senhor. Há um chamado de Deus para nós buscarmos nele o que nós precisamos. E qual o resultado daqueles que confiam no Senhor? Os versos 12 a 18. A confiança leva a bênção para todas as pessoas. O escritor fez esta conexão repetindo os mesmos grupos. No verso 12 ao 14, ele fala sobre a casa de Israel, a casa de Arão e aqueles que temem ao Senhor. Que todos que confiam nele irão receber a bênção de Deus. O salmista desejou a bênção do Senhor sobre todo o seu povo. E ele sabe que é Deus e somente Deus quem nos abençoa, e não os ídolos. Não são os esforços do trabalho, não são os seus negócios, mas é a graça de Deus sobre a sua vida. Por isso, meus irmãos, seja qual for o seu ídolo, seja o seu trabalho, seja a sua família, seja você mesmo, entregue tudo ao Senhor e confie apenas nele. Muitas vezes a gente pensa que os idólatras são apenas aqueles que adoram imagem, só que você entendeu errado sobre idolatria. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar no seu coração. O que é que está ocupando o teu coração hoje? Pense sobre isso. Vamos orar? Pai de amor, obrigado pela tua palavra, por este salmo. Obrigado porque este salmo nos ensina, Pai, que idolatria é muito mais do que aquilo que pensamos. Idolatria é colocar em nosso coração aquilo que pode ocupar o teu lugar. Por isso, Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos que o Senhor nos ajude a enfrentarmos os nossos ídolos com fervor e temor diante do Senhor. Nos ajuda, Deus, a estarmos cada vez mais dispostos a colocar o Senhor em primeiro lugar e a te servir. Perdoa, Deus, as nossas falhas e nos ajuda a termos o Senhor, Deus, como nosso único Deus. Não permita que o dinheiro, a fama, o poder, os aplausos roubem de nós o lugar que é teu. Por isso nós te damos graças e te pedimos que o Senhor nos conceda uma ótima semana na tua presença. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, curtam este vídeo, comente aqui, compartilhe esta palavra para que possamos alcançar mais pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser.